Oi, gente, tudo bom? A gente está começando hoje mais um episódio do Conexão Saúde. É um podcast que a gente faz junto com o Cremerge e a nossa ideia é explorar os caminhos para uma vida mais saudável para todos. Hoje, nosso tema da conversa são as doenças cardiovasculares femininas, que é a principal causa de morte no Brasil, no país. No país? Não, são as principais causas de morte no mundo nas mulheres. Eu fiquei um pouco assustada com isso. Para conversar sobre o tema, a gente trouxe a professora a doutora Glaucia Oliveira, que é professora de cardiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente do Departamento de Doenças Cardiovasculares das Mulheres da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Estado do Rio de Janeiro, e conselheira também do Cremerge. Bom dia. Oi, bom dia. Eu brinquei que você ia se surpreender, porque todo mundo pensa que as mulheres morrem de câncer. E o interessante é que as mulheres, em geral, procuram o seu ginecologista para fazer o seu preventivo, para cuidar da sua saúde. Mas não sei se as pessoas têm noção, se você sabia, 30% de todas as mortes de homens e mulheres no mundo e no Brasil são pelas doenças cardiovasculares e não pelos cânceres. Então nós precisamos nos cuidar. Precisamos. Eu tinha uma ideia dos homens, agora das mulheres eu não tinha. E é por isso que os homens normalmente procuram cardiologista e as mulheres não. E hoje em dia, para você ter uma ideia, não só as mortes são mais importantes, mas nós estamos tendo muito mais prevalência das doenças, tanto em homens quanto mulheres jovens, em sua faixa etária, até os 50 anos. E a gente precisa alertar mais ainda as pessoas a respeito dessas doenças cardiovasculares. E são doenças silenciosas, né? Elas não são muito silenciosas. Na verdade, a gente tem um elenco de fatores de risco que levam a essas doenças. Então, nos homens e nas mulheres, o cigarro, a obesidade, a inatividade física, a dislipidemia, a hipertensão, elas levam. Não é tão silenciosa porque as pessoas têm isso e vão ter a doença na frente. Mas as mulheres têm um problema adicional, porque elas têm alguns fatores que são próprios delas. Então, por exemplo, quando a mulher menstrua, a menarca, a menopausa, a síndrome do ovários policísticos, a gravidez. E outros que são, por exemplo, fatores que a gente não valoriza muito: ansiedade, depressão, baixo conhecimento de saúde. Então, tudo isso se junta para fazer com que esses fatores em geral eles ocorram e eles vão fazer com que a doença cardiovascular da mulher seja pior do que a dos homens. Tá, eu tô ficando preocupada. Tô ficando preocupada. Como que a menopausa e a menarca, né? Isso, a menarca, exatamente. Elas podem afetar no sistema cardíaco das mulheres? Nós somos regidas por hormônios, não é? Diferente dos homens. E quando a gente pensa em doença cardiovascular ou qualquer outra doença, a gente tem que pensar nos ciclos de vida da mulher, né? Então, a mulher, ela começa a sua vida de criança, depois ela vai menstruar, e a primeira menstruação é a menarca, e ela então vai viver a sua vida adulta, vai engravidar e depois vai ter a menopausa. O que a gente aprendeu? Começando de trás para frente, a menopausa, ela aumenta em muito a prevalência, a incidência das doenças cardiovasculares nas mulheres. Quando a gente fala incidência, é doença aguda. Então, estou falando de infarto, eu estou falando de acidente vascular cerebral nas mulheres. E isso afeta porque os fatores de risco se tornam piores e essas doenças ocorrem mais frequentemente. E a menarca, quanto mais precoce essa menarca, mais doença cardiovascular as mulheres vão ter no futuro. Então, todo esse link de hormônios, essa variação hormonal das mulheres vão influenciar na doença cardiovascular que elas vão ter no futuro. Tá. Eu tô sério também. E uma outra coisa assim, que eu queria chamar a atenção, se você me permite, é a gravidez. Tá. Porque o que a gente pensa? Eu ia perguntar isso mais pro final, mas... Não é só porque nessa linha de pensar nos ciclos de vida da mulher, a gravidez, ela é uma janela de oportunidade. Se você lembra que a gente comentou dos fatores de risco, então hoje eu tenho vários scores de risco. Então, se um homem chegar para mim e disser assim, eu vou ter doença cardiovascular, eu vou morrer de doença cardiovascular, eu vou ter infarto, eu vou ter AVC, eu faço uma série de contas, que são os scores de risco, e digo assim, olha, você tem 10% de probabilidade de ter doença cardiovascular em 10 anos. Mas todos esses scores de risco dão muito baixo nas mulheres. E aí a gravidez nos ajuda a, como se fosse uma prova de esforço, reclassificar o risco das mulheres. Então você quer ver, por exemplo,
Se uma mulher tem diabetes na gravidez, ela tem uma chance 7 vezes maior de ter gravidez pro resto da vida dela. Se ela tiver hipertensão, qualquer doença hipertensiva na gravidez, ela vai ter uma chance de 3 a 4 vezes maior de ter algum tipo de doença hipertensiva no futuro, ou de ter um infarto, ou de ter um AVC. Então, nesse ciclo de vida, a gravidez ajuda para que a gente reclassifique-se e faça com que essas mulheres tenham um cuidado maior do futuro. Tá, e uma mulher que tem já um histórico de doença vascular, seja um AVC, seja alguma outra coisa, antes de engravidar, quando ela engravida, ela pode ter um risco muito maior? Excelente a sua pergunta, eu adorei. Vou te falar por que eu adorei. Porque sim, com certeza absoluta, como a gravidez funciona como uma prova de esforço para a mulher, eu magnifico o risco. Mas você tocou num ponto que é bem interessante, sabe o que é? As mulheres estão engravidando muito mais tarde. E elas estão engravidando mais tarde porque elas têm toda a vida delas, o trabalho delas, e elas deixam para engravidar. Só que elas engravidam próximo da transição da menopausa. E para fazer isso, muitas vezes elas tomam uma quantidade enorme de hormônio. E isso piora imensamente o risco cardiovascular dessa gravidez. Dela ter um infarto, por exemplo. E hoje nós estamos tendo mulheres que estão grávidas e infarto. Como é que a gente faz com esse bebê e com essa criança? Então, esse cuidado é muito maior. Então, se a mulher vai engravidar, por exemplo, já tem uma doença prévia, ou se ela está próxima da menopausa, o cuidado deve ser muito maior. E a gente tem uma série de questões, porque a gravidez, por exemplo, a gente não vai assustar ninguém, mas a gravidez, o infarto na gravidez pode ser por outras razões. Não necessariamente eu tenho aquela placa que eu consigo fazer uma angioplastia. Muitas vezes eu tenho uma dissecção de coronária, que é comum na mulher grávida e mais jovem. Então, eu tenho que tomar um cuidado adicional. O que a gente faz é procurar um médico e fazer um controle muito estreito dessa gravidez e dessa doença cardiovascular. Porque a mulher só se preocupa, eu vou ter câncer, então não pode. Ela, quando se prepara para engravidar, ela tem que se preparar, inclusive, do ponto de vista cardiovascular. E aí, outra pergunta que eu ia fazer é, quando a mulher tem uma pressão baixa, o risco é menor de ter alguma doença cardiovascular ou não? Ou é um mito? Na verdade, é um mito. Brincando de mitos e fatos, na verdade, claro que quanto maior a pressão arterial, mais a incidência de doenças hipertensivas na gravidez, de acidente vascular cerebral, que é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens. Mas, às vezes, as mulheres dizem, eu tenho uma pressão baixa, então eu não preciso fazer nada, eu estou bem, estou tranquila. Não faça isso, porque às vezes você tem uma pressão baixa, mas tem uma série de outros fatores de risco que se juntam com essa pressão baixa e vão aumentar o seu risco cardiovascular. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, a doença cardiovascular mata 30%. O câncer, juntando todos eles juntos, matam 11%. Então, a gente mata 3 vezes as doenças cardiovasculares mais. Então, todo esse cuidado, ele deve começar desde a juventude. Quando a menina vai ter a sua menarca, ela deve procurar o ginecologista. E hoje os ginecologistas estão muito mais ligados conosco, estão trabalhando muito mais em parceria, para que já veja, eu tenho baixa pressão, mas eu tenho outros fatores que eu tenho que trabalhar. Anticoncepcional aumenta esses riscos? Com certeza. Só que você não tem muito o que fazer, por exemplo, numa gravidez inicial, eu não vou colocar um DIU. E os métodos de barreira são muito bons, mas eles falham. E o anticoncepcional pode, por exemplo, fazer com que a mulher jovem seja portadora de hipertensão arterial. Hoje eu tenho anticoncepcionais com uma variedade enorme de composições, de hormônios, o que facilita que eu maneje bem. Então, se eu tenho uma mulher jovem que faz uma hipertensão, pelo uso do anticoncepcional, eu troco esse anticoncepcional, eu mudo para que ela possa, então, ter uma vida sexual ativa, que é importante para ela, até para evitar a doença cardiovascular, mas não tenha o efeito indesejado desse hormônio, que é o aumento, por exemplo, da pressão arterial. Isso é um dos fatores que aumenta o risco de desinfarto nas mulheres ou não? Ou tem outros fatores? Eu tenho outros fatores. E aí, uma coisa que eu acho que é tão importante quanto a gente ter o risco cardiovascular é alertar que as mulheres, elas precisam procurar o pronto-socorro quando elas tiverem alguma coisa diferente. E eu estou dizendo uma coisa diferente porque o homem tem aquela coisa clássica, tem dor no peito, que é opressiva, que vai para o braço, eu tenho sudorese, eu tenho um suor muito frio. Mas as mulheres não necessariamente têm esses sintomas. Muitas vezes elas têm uma falta de ar, um cansaço. E o que a mulher faz? Ela cuida da casa, ela cuida do trabalho. E aí quando chega a noite, que ela já fez tudo, ela vai procurar, então, pronto-socorro. E muitas vezes ela perde uma janela de oportunidade. Por quê? Porque ela vai chegar já fora daquele tempo
onde um tratamento pré-estabelecido ajudaria a não ter as consequências do infarto. Que terá uma evolução melhor do infarto, não vai ter um coração grande, uma insuficiência cardíaca. Então, é muito importante, qualquer coisa diferente que ela sinta, que ela procure o pronto-socorro, igualzinho os homens fazem. Quando chega, tem que procurar. Tem que procurar, não pode deixar para fazer tudo isso depois. E aí isso pode minimizar o risco de ter qualquer isso, problema. E minimizar o efeito do infarto, para a morte, o efeito para a insuficiência cardíaca, o efeito para você poder fazer uma angioplastia, que é a dilatação da coronária, ou mesmo o efeito para você fazer um trombolítico. Tudo isso é muito importante. Além do que, as mulheres muitas vezes não têm a placa, como a gente comentou, mas tem uma doença microvascular. E as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar esse risco das mulheres. Então, por exemplo, uma coisa interessante, saiu um estudo agora, foi publicado no Globo, uma grande repercussão. Mulheres tratadas por mulheres têm um resultado muito maior mesmo do seu tratamento do que pelos homens. Olha. Porque elas conseguem reconhecer melhor esses fatores de risco. A próxima pergunta ia ser como melhorar o tratamento das doenças cardiovasculares das mulheres sem tratar com mulher, pronto, tô brincando. De uma certa forma, sim, mas você sabe que uma outra coisa que a gente fez, eu trabalho também, hoje eu sou presidente, como você mencionou, do Departamento de Cardiologia das Mulheres da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e lá atrás nós procuramos então chamar a atenção, nos Estados Unidos, a American Heart Association, a American College, eles chamam a atenção das mulheres para isso. Então, nós criamos o Dia Nacional de Conscientização da Doença Cardiovascular nas Mulheres, que nós vamos comemorar agora no dia 14 de maio. Essa data foi feita por causa da presidente, que é a Betina Ferro, mas foi só um referencial. Mas no dia 14 a gente faz uma série de ações para chamar a atenção de mulheres jovens como você. Elas precisam ir no seu cardiologista também, ou o seu ginecologista tem que te pedir os exames. As mulheres mais velhas ou que já tiveram eventos, como você chamou a atenção, tem que procurar. Então a gente precisa fazer uma advocacy, né? A gente tem que alertar as mulheres que elas têm um risco igualzinho dos homens de ter um infarto e um risco maior de ter, por exemplo, um AVC, um derrame. Então elas precisam procurar um médico. Vamos sair daqui e vou marcar. Que bom. Bom, você acabou de falar, na verdade, que as mulheres tratadas por mulheres têm uma melhora nos tratamentos, né? E como que essas médicas podem contribuir? Eu já sei um pouco da resposta, mas como que elas podem contribuir com a melhora da saúde dessas mulheres? Em geral, né? Uma coisa que é interessante, você já sabe, né? Nós saímos um novo censo, as mulheres são a maioria da população brasileira. E com a demografia médica, que é um estudo que é feito em São Paulo para poder esclarecer todos os fatores relacionados à carreira do médico, já se mostrou que até 2024, final do ano, a maioria dos estados da federação terão mais mulheres médicas do que homens médicos. Só que no estado do Rio de Janeiro, então no nosso Conselho Regional de Medicina, eu sou conselheira também do conselho, nós já somos a maioria. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma comissão que se chama CREMERGE Mulher. E nós, então, juntamos todas as sociedades de especialidades e estamos nos unindo, não só para melhorar a saúde cardiovascular das mulheres, porque as mulheres sofrem os mesmos riscos médicos que as outras mulheres, mas também para ajudar a melhorar a saúde da população. Então, uma das ações mais importantes que nós estamos fazendo é a educação continuada. E isso que a gente está fazendo com você aqui é uma educação continuada. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, a mulher é muito vítima de violência também. Não, você sabe, o feminicídio no Brasil é muito grande, mas a gente tem as violências de todos os tipos, não só a violência física, mas a violência moral, espiritual, e isso é um grande problema. Então, as mulheres também sofrem essas violências e as mulheres são muito mais agredidas em todas as faixas etárias do que os homens. Então, para além de melhorar essa questão, a gente tem que melhorar a questão da violência na mulher. A gente tem que ajudar as médicas, por exemplo, a ter filhos. Porque para você ter filhos, você se afasta e muitas vezes você perde a sua posição no trabalho. Para além disso, por exemplo, uma outra questão é as mulheres grávidas têm radiação. E como é que ficam as mulheres que são cirurgiãs, as neurocirurgiãs, as que têm que fazer procedimentos com irradiação? Então, todas essas questões são questões que a gente está trabalhando dentro dessa comissão CREMERGE Mulher. E a gente está tentando trazer já um grande evento, já fizemos um evento. E você sabe, né, nossa presidente da Academia de Medicina, a Eliette, é uma mulher, da Academia
de Medicina do Estado do Rio de Janeiro é uma mulher, que é a Selma. Hoje a gente tem uma comissão que tem também a presidente da Academia Militar, é uma mulher. A nossa secretária de Estado de Saúde é uma mulher. Então, assim, podemos juntar forças de todas essas mulheres para ajudar outras mulheres a cuidar da sua saúde. Não só cardiovascular, mas em geral. Em geral. Eu gostei muito dessa ação. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E obrigada pela oportunidade, né, que a gente tem de divulgar isso. Não, e tem que ser divulgado. Tem que ser divulgado. Eu tenho uma última pergunta que a senhora comentou sobre a violência das mulheres, que as mulheres são muito mais vítimas do que os homens. Lógico, tem a parte física, que a gente vê. Não vou entrar nessa violência física, né? Mas a violência mais psicológica. Ela pode afetar muito mais a mulher nas doenças cardiovasculares? Olha, eu adorei a sua pergunta. Perfeita, sim. Isso é um grande problema, porque às vezes é uma violência subliminar, não é uma violência física propriamente dita, mas quando você tem uma violência, é como se você estivesse liberando uma série enorme de hormônios, dos quais, por exemplo, a adrenalina, que a gente tanto comumente sabe, vários hormônios que afetam o endotélio, que é a camada mais interna dos vasos das mulheres. E elas, assim, sofrem muito mais do que os homens. Né? A natureza delas faz com que elas tenham muito mais doença cardiovascular. E isso é um dos fatores, a ansiedade, a depressão, a violência, são fatores domésticos ou não, que vão fazer com que elas tenham muito mais infarto, por exemplo, do que os homens em geral. Então, elas precisam se cuidar também nesse aspecto psicológico. Você vai me infartar. Na verdade, o que é que a gente precisa? A gente precisa cuidar da mulher como um todo. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente comumente sabe, olha, o cigarro é ruim, a inatividade física é ruim, a obesidade é ruim, a hipertensão, o diabetes. Só que todos esses fatores, como a ansiedade e depressão, na mulher, eles têm um risco muito maior. Se eu tenho um risco X para o homem, eu tenho um risco 2, 3 vezes maior que para as mulheres. Então elas precisam se cuidar. Mulheres jovens como você precisam se alimentar de forma adequada, evitar ultraprocessado, evitar fast food, e precisa fazer atividade física, porque a mulher só quer fazer a malhação para ficar bonita, né, saradinha, mas ela precisa fazer também uma atividade aeróbica. Então, pegando esse ponto, você me dá um depoimento meu. Você faz. Eu detesto atividade física. Mas você tem que achar. Mas é um remédio. É um remédio, é isso. É um remédio. Você tem que achar uma coisa que você gosta. Você gosta de pedalar? O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, porque você não precisa pagar uma academia. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma pedalada. É verdade. Não é isso? Você pode fazer uma atividade física junto com seus filhos, na lagoa. Então, por que não fazer? Isso é muito, muito importante, que a gente venda esse peixe para a população. Eu acho importante, sim. Bom, tá acabando já o nosso papo. Foi rapidinho. Isso, a gente gostei. ficou conversando, nem o tempo passar. Me acendeu algumas luzes vermelhas aqui para olhar esse lado também que a gente realmente não olha. A gente negligencia. E para fechar, assim, tem alguma mensagem que queira passar para as mulheres de tudo que a gente falou, ou resumo do que a gente falou, ou alguma outra coisa que a gente tenha esquecido? Eu queria, sim. Olha, mulheres, cuidem-se. Eu sei que é muito importante vocês cuidarem dos seus maridos, dos seus filhos, do seu trabalho, mas se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de todo mundo. Então, a mulher tem essa característica de cuidar. Então, cuidem-se, lembre-se de manter toda a sua boa aparência física, mas a sua aparência interna, de fazer exercício físico, de comer de forma adequada, de não ficar diabética, de não ter pressão arterial, para que você não infarte, não tenha um AVC e possa cuidar e continuar a vida inteira cuidando de todo mundo. Chega aos 100 anos muito mais saudáveis, porque você sabe que a expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens. Então, apesar de tudo isso, né? Tudo isso que a gente falou. Mas a gente chega lá mais doente. Então a gente quer chegar mais velho, com 100 anos, 100 e poucos anos, saudável. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigada, doutora. Nada, foi um prazer. Bom, a gente chegou ao fim desse episódio. Como eu falei, acendeu algumas luzinhas vermelhas aqui. Mas eu espero que tenha ajudado bastante muitas mulheres e homens também a se cuidarem. E os homens a cuidarem das suas mulheres, seja mãe, filhas, esposas, amigas, né? Por aí vai. Obrigada novamente. E obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Imagina, quando tiver mais coisas, pode vir. Será um prazer. Obrigada. Espero que tenham gostado desse episódio do Conexão Saúde e aguardem para os próximos episódios. Obrigada.